Sabe aquela sensação de estar correndo sem parar numa roda de hamster, sempre em movimento, mas no fim das contas, sem chegar a lugar nenhum? É que a sociedade, de alguma forma, nos convenceu de que a exaustão é tipo um troféu, sabe? Uma medalha de honra. Mas olha, isso é um erro fundamental. Hoje a gente vai desmontar essa ideia e explorar 5 experimentos práticos para quebrar esse ciclo, recuperar o nosso tempo e, o que é mais importante, a nossa sanidade. Vamos começar indo direto na raiz do problema, na questão que meio que define a nossa era. Existe uma diferença gigantesca entre ser produtivo e estar simplesmente ocupado. E entender essa diferença de verdade é o primeiro passo para conseguir sair da roda. Então a pergunta é essa: estamos sendo produtivos de verdade ou só estamos ocupados? É uma pergunta que merece uma pausa, uma reflexão honesta. A clareza que vem daí pode ser o comecinho de uma grande mudança. E essa imagem aqui visualiza o dilema perfeitamente. Estar ocupado é como esses fios todos emaranhados. É muita atividade, muita energia gasta para todo lado, mas sem nenhum progresso real. Já a produtividade, por outro lado, é essa linha dourada, direta, com propósito, com clareza. A questão não é ser um atleta de alta performance no esgotamento, mas sim um mestre da intenção. E aqui tem um ponto que é fundamental. Essa sensação de estar constantemente sem energia raramente é resultado de falta de esforço. Na verdade, é um sintoma do que a gente pode chamar de obesidade de informação. É o ruído constante, notificações, e-mails, alertas de notícias. É isso que esgota a nossa bateria mental, não o trabalho em si. Portanto, a filosofia por trás dessa análise é bem simples. O objetivo não é fazer mais coisas, é ter a clareza para fazer o que realmente importa. A seguir, vamos explorar como desligar 5 dos maiores drenos de energia e o melhor, não com mais força de vontade, mas com um design de vida mais inteligente. Agora, vamos mergulhar de cabeça no nosso ambiente digital. É aqui que moram alguns dos ladrões de atenção mais sofisticados que já foram criados, sabe? E eles vêm com custos ocultos que a gente paga com o nosso foco e bem-estar. O primeiro dreno é o que chamamos de sequestro da dopamina. Aplicativos de feed infinito, tipo Instagram, TikTok, funcionam exatamente como uma máquina caça-níquel. O nosso cérebro não libera dopamina pelo conteúdo que a gente vê, mas pela antecipação do que pode vir a seguir. É uma roleta que simplesmente não para, projetada para manter a nossa atenção presa ali. A solução para isso não é ter mais autocontrole, é criar atrito, é redesenhar o ambiente. Por exemplo, só de remover os ícones da tela inicial já se cria um passo extra, quebrando aquele reflexo automático de clicar. Ou usar um aplicativo como o OneSec, que força uma pausa para respirar. Isso transforma um ato que era inconsciente em uma escolha consciente. A meta é essa: quebrar o automatismo. Isso nos leva a um grande mito. Aquela ideia de rolar o feed para relaxar antes de dormir é uma armadilha. Como a gente vê aqui, o feed é um estimulante, não um sedativo. Ele coloca o cérebro em estado de alerta, processando um monte de microinformações, o que prejudica e muito a qualidade do sono. Descanso de verdade exige desconexão, não essa dopamina barata. O segundo dreno digital tem a ver com a nossa dieta de informação. O ciclo de notícias 24 horas por dia não foi projetado para nos informar, mas sim para capturar cliques. Ficar consumindo notícias de última hora o tempo todo nos coloca num estado reativo, sempre à mercê do próximo alerta de pânico. A alternativa é o consumo intencional. É trocar aquele bombardeio diário por talvez um resumo semanal de uma fonte confiável. Em vez de deixar a informação nos encontrar, a gente a busca quando é relevante. É sair de um estado de alerta constante para um consumo focado e agendado. Faz toda a diferença. Ok, agora vamos sair um pouco da tela e olhar para o mundo físico. Os drenos de energia aqui são mais sutis, mas acredite, são igualmente poderosos. E eles têm a ver com a forma como a gente estrutura nosso tempo e nossas interações sociais. O terceiro dreno nasce de uma confusão bem comum entre solitude e solidão. Solitude é um estado ativo, restaurador, onde a gente recarrega as energias. Solidão é um vazio passivo. Passar 3 horas assistindo a uma série sem companhia não é solitude. É um buraco negro de tempo, uma forma de solidão disfarçada de entretenimento. Para combater isso, tem um experimento poderoso: a regra do social. A citação é bem direta: proibido assistir TV sozinho. A ideia é simples:
Ou o entretenimento vira um evento social, compartilhado com outras pessoas, ou se usa esse tempo a sós para algo que realmente nutre a mente, como ler, criar alguma coisa ou simplesmente ficar em silêncio. Uma pausa rápida para a gente refletir. Redes sociais, notícias 24 horas ou a TV? Pensando nesses 3 primeiros drenos, qual deles mais rouba a nossa bateria mental hoje em dia? Deixe um comentário honesto aí embaixo. Afinal, o primeiro passo para resolver um problema é reconhecer que ele existe, né? Seguindo em frente, vamos explorar um conceito que pode mudar completamente a forma como a gente enxerga nossos recursos. Vamos falar sobre a matemática da liberdade e a ideia de que é possível, literalmente, comprar de volta o nosso próprio tempo. O quarto dreno é a armadilha da manutenção. Sabe aquelas tarefas como cozinhar, limpar ou lavar roupa? Se elas não são uma fonte de prazer, funcionam como um imposto sobre a vida. São custos de manutenção que consomem tempo e energia que poderiam estar sendo investidos em atividades com um retorno pessoal ou profissional muito maior. E é aqui que entra a matemática da liberdade. A equação é bem clara. Dinheiro e tempo são intercambiáveis. Pensa só, se uma pessoa ganha R$50 por hora e pode pagar R$30 para alguém fazer uma tarefa que ela detesta, ela não gastou R$30. Na verdade, ela comprou 1 hora de vida por um preço com desconto. E aí fica a pergunta, quanto vale 1 hora a mais com a família ou desenvolvendo um projeto pessoal? E chegamos ao dreno final, o quinto, o limbo dos minutos. Sabe aqueles 15 ou 20 minutos entre reuniões ou antes de sair de casa? A maioria das pessoas entra no modo limbo, rolando o feed sem propósito algum, sem fazer nada útil e sem descansar de verdade. Se a gente somar, esses minutos representam horas de vida perdidas. Ok, agora que a gente já identificou os 5 drenos, vamos para a parte mais importante de todas, a mentalidade para a mudança. Porque sem a abordagem certa, essas dicas viram só mais um monte de regras para a gente quebrar. A proposta aqui é encarar a vida como um laboratório pessoal. Não se trata de aplicar tudo de uma vez. A ideia é tratar essas soluções como experimentos científicos. Testar 1 semana sem redes sociais na tela inicial. Contratar uma limpeza uma única vez. E coletar os dados. Como foi a sensação? Houve melhora no foco? Se funcionou, ótimo, a gente adota. Se não, descarta. É um processo de otimização, não de perfeição. Para a gente finalizar, vamos destilar toda essa conversa em um caminho bem claro, com 3 princípios fundamentais para levar daqui para frente. Primeiro, fricção gera foco. Dificultar o acesso às distrações é muito mais eficaz do que depender da força de vontade. Segundo, comprar tempo. Encarar o dinheiro como uma ferramenta para eliminar tarefas de baixo valor e liberar espaço para o que realmente importa. E terceiro, sair do limbo. Ser intencional com cada minuto, transformando o tempo morto em tempo vivo. E aqui fica o desafio final para retomar o controle da jornada. Não é para acreditar em nada que foi dito aqui. É para testar. Escolha uma dessas soluções, só uma, e coloque em prática como um experimento durante esta semana. Observe o que acontece. Muito obrigado por acompanhar. Se este conteúdo fez sentido, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também busca sair da roda de hamster.